Olá, salve! O Fluminense quebrou um tabu de 13 jogos sem ganhar clássicos e derrotou o Vasco no Maracanã por 2-1, num jogo que mais uma vez foi repleto de polêmicas. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para ficar informado das notificações e você vai ficar na cara do gol. 2-1 venceu o Fluminense o clássico no Maracanã contra o Vasco da Gama num jogo de 90-10. 90% Fluminense, 10% Vasco, porque vai haver o jogo de volta no segundo turno com a torcida do Vasco em maioria em São Januário. Nesse jogo, 25.800 torcedores apenas. A torcida do Fluminense não correspondeu à expectativa desse clássico, que é um clássico importante e marcaria a recuperação, a reabilitação do time. Afinal, o Fluminense vinha de um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos. Afinal, conseguiu vencer. E o Vasco, vindo de dois resultados antagônicos, venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, acabou sofrendo a sua segunda derrota. E a sua pequena torcida não viu o time jogar uma grande partida, mas viu um time mais uma vez guerreiro, lutador, brigando contra um resultado adverso, que era de 2-0. O Fluminense começou marcando logo no primeiro tempo, aos 10 minutos, com o Ganso, uma falha de marcação da defesa, bola cruzada pelo Marcelo da esquerda, e o Maicon na frente da bola no cruzamento fica acompanhando a bola que vai caindo atrás dele. O Ganso, que não é um cabeceador, não sei quantos gols de cabeça ele fez na carreira, mas certamente foram poucos. O Ganso cabeceia e bota a bola no canto, fazendo 1-0 para o time do Fluminense, que foi melhor em todo o primeiro tempo. Dominou praticamente todas as ações, o Vasco não reagia. O Vasco, com 1-0 contra, não passava do meio do campo. E o Fluminense mandando no jogo, naquele seu estilo de ficar com a bola no pé e tentar, na medida do possível, uma estocada para fazer um gol. Mas outra vez foi um time que finalizou pouco a gol. No cômputo geral da partida, o Fluminense teve 59% de posse de bola, mas finalizou muito menos do que o Vasco, menos da metade. O Fluminense finalizou 11 vezes e o Vasco 21 vezes na partida, num total, né, nos cento e tantos minutos do jogo. Mas o Vasco chutou muito mal a gol, tanto que no segundo tempo o técnico já voltou com 3 alterações. E já estreou o Hugo Moura, que por sinal estreou muito bem. Jogador revelado pelo Flamengo, que estava no Atlético Paranaense, entrou muito bem no meio de campo, dando aquela maior consistência ao setor defensivo. Mas, claro, o Vasco levou logo aos 8 minutos o segundo gol com o Martinelli, numa jogada que veio de um cruzamento, uma jogada iniciada por ele pelo meio e com a colaboração, a participação do Samuel Xavier, que cruzou a bola na frente da pequena área, ninguém cortou, e o Martinelli matou no peito e finalizou 2-0 com 8 do segundo tempo. Então o Vasco teve que se lançar. Evidentemente que isso aí deu espaços para os contra-ataques do time do Fluminense. Depois entrou Douglas Costa. O Fluminense dessa vez, ao contrário do que o técnico costuma fazer, não botou volante de zagueiro. Jogou a partida inteira com 2 zagueiros. Primeiro com o Manuel formando a zaga ao lado do Felipe Melo. Depois Felipe Melo saiu, entrou Antônio Carlos. E ele deixou os 2 volantes jogando o tempo todo, o Diniz, né? No meio do campo, do meio para frente, André e Martinelli. E o Martinelli mostrou sua qualidade de jogador que cria, que chega na frente, que cria jogadas, até fazendo inclusive esse segundo gol do time do Fluminense. O Fluminense é melhor assim, ainda que esses zagueiros não sejam nenhum Thiago Silva, sonho de consumo do Fluminense, quem sabe para o segundo semestre, mas se defendem. É verdade que o Manuel, de vez em quando, dá umas surtadas, chutou uma bola para o alto, ela caiu atrás dele. O outro zagueiro, Antônio Carlos, não conseguiu dominar a jogada contra o David, veio o lançamento e o Verratti saiu na cara do gol, fez o gol, porém o gol foi anulado. Aliás, os 3 lances polêmicos. Bom, logo depois do gol do Fluminense do Martinelli, 2 minutos depois, saiu o gol do Verratti. Bola cruzada na área e ele estava infernal nesse jogo aéreo hoje, no jogo contra o Fluminense. Fez um gol. 2-1, o Vasco foi para dentro do Fluminense em busca do empate, mas esbarrou aí na falta de pontaria dos seus atacantes. Dessas 21 finalizações do Vasco no jogo, só 5 foram no gol, uma entrou. Mas os lances polêmicos a que eu me referia, todos, digamos assim, para fazer sofrer a torcida do Vasco.
O lance do pedido de expulsão do Ganso. Ele tem um arranca-rabo ali no meio do campo, leva um esbarrão no jogador do Fluminense e ao cair ele dá um chute no adversário. Não foi um chute com intensidade para machucar, mas foi um chute no adversário. E aí a interpretação do árbitro foi amarelo para os dois. O que fez a falta e o Ganso que revidou com um chute na canela do adversário. Para muitos, intensidade ou não, o ato em si do revide merecia expulsão. Confesso que eu acho que seria peso demais, forte demais expulsar um jogador que estava ali sendo, digamos assim, revidando um lance em que ele sofreu uma falta por trás, uma falta desleal, né? não convencional. O outro lance, o do pênalti, aí sim, para mim, pênalti. Respeito muito a opinião de todo mundo, é interpretativo, sim, mas a gente tem que se basear no que vem sendo aplicado. Tem que se basear no critério que vem sendo adotado pela arbitragem brasileira. Ou mudou já tudo de novo? Parece que mudou. Nas duas últimas rodadas eu vi lances que não foram dados pênaltis como se fosse aquela interpretação, não houve intenção. Mas isso já tinha caído. Tendo ou não intenção, bateu na mão com o braço aberto, é pênalti. O braço do Manuel estava aberto. Mas estava aberto para frente, estava aberto. Ele aumentou a tal da dimensão do corpo dele, da extensão corporal dele. E a bola bateu na mão no chute do Verratti. Ia no gol, as imagens passadas não foram muito corretas, muito precisas, mas a impressão é de que sim, que a bola ia direcionada ao gol. Se o goleiro ia defender ou não, é outra história. Mas o fato é que o juiz não deu pênalti, não revisou, não foi ao VAR, seguiu o jogo e o Vasco ficou nesse prejuízo, digamos assim. E mais o gol anulado do Verratti. Mais uma vez aquele gol anulado pelo 1 centímetro. É da regra, o joelho do Verratti, passada a linha, né, passada a régua, está na frente, a linha vermelha, que é a do atacante, do quadril do jogador do Fluminense, que está aqui na lateral direita. É quase que uma covardia, na minha forma de ver, você marcar esse tipo de impedimento. Impedimento tem que ser marcado quando o jogador está um corpo à frente do outro. Isso tem que ser mudado. Essa coisa de um joelhinho na frente, um bico de pé na frente, não é nem o cotovelo, porque o braço não é considerado, mas a perna sim, é o bico do pé, é o joelho que está dobrado à frente, o ombro que está projetado à frente. Você tem que marcar pelo corpo, pelo tronco do jogador. O tronco de um está à frente do tronco do outro. Aí é impedimento. É claro, todo mundo vai entender, mas não. Esse 1 centímetro é doloroso. Isso para mim é uma covardia com o futebol. Porque você saiu o gol, o Verratti fez um belo gol, deu uma cavadinha por cima do jogador, do goleiro Fábio. Seria o 2-2, mas o gol foi anulado. São essas as broncas. No caso do Fluminense, eu prefiro o jogo assim, com os dois volantes jogando de volante. E os dois zagueiros, que sejam os melhores que o Fluminense tenha, colocados na posição. E lá na frente, o Ganso, o Cano e o Arias são os jogadores que resolvem. No caso do Vasco, a entrada do Hugo Moura acertou bem aquele meio de campo e acho que ele deve continuar. Agora, ainda falta gente para ajudar o Verratti. O Verratti é o soldado o exército de um homem só lá na frente. É só ele para fazer gol no time do Vasco. Tudo bem, esse jogo passado teve gol do David, às vezes joga bem pelo lado esquerdo, mas é um jogador muito inconstante, né? Ainda não conseguiu ter uma sequência de boas partidas. Eu acho que ainda precisa de um jogador para ajudá-lo. E precisa da volta do Payet. Payet é o homem da criação. Talvez no próximo jogo, ou daqui a 2 jogos, o Payet vai voltar ao time do Vasco para ajudar esse lado esquerdo com o Piton e ajudar nas bolas lançadas para o Verratti, para que ele resolva os gols do Vasco. Aquele recado, então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações, você vai ficar na cara do gol. Saiu feliz a torcida do Fluminense, saiu triste a torcida do Vasco. Até a próxima!